Ok, aluno. Agora há pouco o professor Beto explicou o assunto e agora nós iremos para aqueles 5 minutos de revisão. Já que você já observou a aula, já fez as anotações, vamos lá comigo? Joga na tela, aula 8.2, continuando aquela revisão top, né? Que a gente costuma dizer a vocês. Então, vamos lá. Aí eu tenho organização da sociedade grega. Lembra que o professor Beto, na explicação dele, ele deixou bem claro como foi que se deu essa transformação. Então, cidadãos, os eupátridas, somente eles possuíam direitos políticos. Para quê? Para poder participar da democracia. Já os metecos, que eram os estrangeiros, habitavam ali a região de Atenas. E os escravos, professor? Pois é, os escravos eles formavam a grande maioria da população. Para cada cidadão adulto, chegou a existir cerca de 18 escravos. Nossa, então se você fizer a conta, para cada cidadão tem 18 escravos, então era escravo pra caramba. Realmente. Só que, diga-se de passagem, o escravo aqui não era o escravo negro, tá bom? Nada a ver. Eram pessoas que eram dominadas por um superior, até mesmo da mesma cor, tá bom? Bom, aí também o professor explicou sobre a geografia da Grécia. A Grécia, ela ocupava um território que pode ser dividido em 3 grandes partes. E aí foi quando ele mencionou a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Tá certo? Por aqui, você deve perceber aonde está a Grécia peninsular. Aqui, ó, península, uma ilha, certinho? Já a Grécia insular são essas pequenas ilhas isoladas. E a Grécia continental é essa área que vocês estão vendo de verde. E também nós chamamos uma Grécia oriental, que é todo esse contorno aqui que existe. Tudo bem? Fechou? Ok. Já que você está entendendo, podemos partir para a próxima. Olha lá. Aí eu tenho o conceito grego de beleza, isso é muito importante. Né? Esse conceito grego, já no século V a.C., os gregos vão estabelecer as proporções ideais para um corpo humano se tornar um corpo belo. E o que é beleza? Pois é, rapaz, isso aí é filosoficamente falando. Hein? A beleza ela acaba sendo criada mediante uma interpretação. E essa interpretação vem desde a Grécia Antiga. Por exemplo, o conceito grego de beleza, ele pode ser admirado nas esculturas e vai ser perseguido por todos aqueles que buscam um corpo perfeito. O corpo é uma coisa, mas a mente vai ser outra. Mas estamos falando sobre a beleza física. E a beleza física tem tudo a ver com a aparência. Um olhar, a posição do olho, a sobrancelha, a testa, as maçãs do rosto, o cabelo, o formato do rosto, enfim, do corpo. Toda uma estrutura que você pensa assim, qual é o homem da tua vida? O homem bonito, você imagina um homem bonito, um olhar, o nariz, enfim, uma coisa perfeita. A mulher bonita, a mesma situação também. É isso? Bom, Apolo é o deus da beleza e da música. Afrodite vai ser a deusa grega. Narciso é o deus da beleza. E Hedone vai ser a deusa grega. Tá bom? Por último, vimos as características da Grécia. E aí, claro que nós herdamos deles a democracia, a língua, o teatro, a ciência, além dos Jogos Olímpicos, a arte, a literatura e também a filosofia. E aí nós
Essa imagem é a famosa escola de Atenas. Certinho? Ó, o período grego acaba se correspondendo dessa forma. Período arcaico, período clássico e o período helenístico. Helenístico. O período micênico ou homérico, aí nós temos aqui os séculos que ocorrem essas transformações. Tá bom? Aluno, vem para mim. Claro que agora eu vou te deixar para fazer a atividade e daqui a pouco eu volto para corrigir junto com você. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Ok. A nossa intérprete Aldelina falando assim, ó, continua assistindo, porque agora é a questão da atividade, tá certo? Já que você aprendeu agora há pouco a nossa revisão, relembrou a aula que o professor Beto passou para vocês, na explicação, e agora eu parto para a atividade. Joga no quadro, vamos para a primeira questão. Bom, tá fácil. Por que tá fácil? Bom, são questões pequenas, não tão alarmante assim, né? Vejamos aí. Das cidades gregas, as que mais se destacaram no século V e no século VI a.C. foram quem? Lacônia e Atenas, Esparta e Lacônia, Emotas e Esparta, Atenas e Emotas, Esparta e Atenas. Quais foram as cidades que mais se destacaram? Vejam, o professor Beto explicou lá na aula dele as cidades que se destacaram nesses dois séculos, século V e o século VI. Bom, nós temos várias outras cidades, a Lacônias, a Emotas, etc. Só que aquelas duas em destaque, as duas em destaque primordial, para assim, todo o entendimento da história dos gregos. Seria qual? Já sabe? Ótimo! Se sabe, então vamos lá. A resposta correta é Esparta e Atenas. Ok. Tanto é que a sociedade espartana, ela tem uma característica e a sociedade ateniense, ela também tem uma outra característica. Enquanto a Esparta, ela inverte no soldado, no guerreiro, no exército, na defesa, etc., Atenas, ela vai invertir na questão cultural, social, política, no que se diz respeito, o quê? A democracia, por exemplo. Só que um detalhe, mesmo sendo criado a democracia em Atenas, não vai ter tanta liberdade assim, não. O professor Beto explicou lá atrás, na aula dele. Agora, a Esparta, nossa. A sociedade espartana, vocês lembram aí que a criança, desde cedo, ela entrava para o exército e ali ela se transformava com o passar do tempo. Se criava uma sociedade altamente militarizada. Fechou? Bom, então, parabéns aí ao aluno que acertou essa questão. Vamos para a próxima? Ok. A próxima, já temos aí. A civilização grega, ela atingiu o seu apogeu. A estrutura da polis e a democracia encontraram seu desenvolvimento máximo, enquanto as artes, a filosofia e o teatro conheceram sua época de maior grandeza. Viu aí? A civilização grega, vejam, a civilização grega vai atingir o seu ápice, o seu apogeu, através da estrutura das polis e da democracia, encontraram o quê? Seu desenvolvimento máximo. Aí eu falo da arte, da filosofia, do teatro e de toda a sua grandeza. Bom, isso está narrado nesse livro aqui, ó, da Maria Beatriz. O Mundo Antigo, Economia e Sociedade. Pergunta. Assinale a alternativa
que corresponde ao período cujas características estão apresentadas no texto anterior. Bom, e esse texto anterior está falando de quê? A. Helenístico. B. Arcaico. C. Homérico. D. Clássico. E D. Pré-homérico. Aí sim. Se vocês observarem, aluno, quando se fala dessa civilização que atingiu o seu apogeu, em que período, em que século? Vocês viram lá atrás, na explicação do professor Beto, e depois da minha explicação na revisão, que a Grécia ela foi dividida em 3 fases. Lembram? Pois é. E é dentro de uma dessas fases que se deu o apogeu, o ápice, a maior transformação. E diga-se de passagem, na arte, na filosofia, no teatro e assim por diante. Fechou? Então, nós podemos seguir? Vamos lá. Já que você já sabe qual será a resposta, então, marque a alternativa que corresponde ao período cujas características estão apresentadas no texto anterior. Ok. Estão apresentadas no texto anterior. Então, eu tenho aqui os períodos helenístico, arcaico, homérico, clássico e pré-homérico. Resposta correta vai ser a letra D. D de dado, que é o período clássico da Grécia Antiga. Sabia? Pois é. Já que esse período ele vai ter assim, todos os louros conquistados pelos gregos nesse período, com certeza vai dar um destaque muito grande para a sociedade grega. Partimos para a próxima. Bom, a terceira questão, ela diz o seguinte. Conforme a leitura do texto complementar que foi passado, vimos que a polis estabeleceu-se num período arcaico, isto é, a partir do século XIII. Todo o território grego foi ocupado por centenas de polis, destacando-se algumas como Tebas, Atenas, Espartas e Corinto. O professor Alberto, com certeza, na aula dele, ele explicou que polis são o quê? São cidades. Tá bom? São as cidades gregas. A característica básica do modelo de cidade que se estabeleceu na Grécia foi a sua autonomia. Isso significa que a Grécia nunca foi um império com território coeso e fronteiras definidas. B, dividida em polis cuja autonomia manifestava-se em todos os aspectos: jurídico, político, econômico, religioso e tantos outros. C, cercada de polis com ambientes marcadamente importantes na cidade grega, que eram a Acrópole e a Assembleia. D, local com Acrópole, e a mais conhecida é a de Atenas, pois abrigava um dos prédios mais conhecidos da civilização grega, que é o Partenon. E, formada por gênoes, que era uma comunidade agrícola pequena, em que seus membros possuíam um grau de consanguinidade e acreditavam que descendiam de um herdeiro em comum. Observe que essa leitura, essa busca por uma definição, os gregos já possuíam lá atrás. De repente, assim, se percebe que todos eram louros, brancos, alto, porte físico X. Então, já começa a pensar que poderiam ter sido herdado
de uma descendência comum. Ou seja, então nós somos descendentes dos helenos, por exemplo. Porque os helenos eram assim no passado. Ou de outra civilização. Então, esse conceito de descendência, que nós sabemos hoje, também surge na Grécia Antiga. Quando você, por exemplo, vamos fazer aqui um adendo. Quando você fala sobre os índios Mundurucus do Pará, eles são raquíticos, são pequenos, uma estatura inferior. Se você busca a descendência dele, você vai entender como que se formou. E aí vai se ter uma justificativa, o porquê do tamanho daquele povo. Tá certo? Bom, se você entendeu, então logo a criação desse conceito, os gregos já vão meter há muito tempo. Então vamos lá, vamos para a resposta, né? Conversei demais. Essa é a questão 3. Está se falando sobre as cidades. Isso significa que a Grécia nunca foi o quê? Nunca foi um império. Com um território coeso e com fronteiras definidas. Sabiam disso? Outras civilizações poderão se tornar império. Mas a Grécia é possível? Não. A Grécia, especificamente, não vai ser um império. Um império com um território bem vasto, bem grande. E um detalhe, um império que tinha as suas fronteiras definidas. Isso aqui não era viável. Então, isso significa que a Grécia nunca foi. A Grécia, isso significa que a Grécia nunca foi, tá? A Grécia nunca foi. Ela nunca foi. Ela nunca foi reino, né? Também. Não, mas o que eu chamo atenção, entendeu? Ela nunca foi, de fato, um território definido, etc. Fechou, aluno? Beleza. Agora vamos para aquela... Se liga no Enem. Essa aqui é aquela top, aquela que... Eita! Começa assim, ó. Questão 4, caiu no Enem 2012. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos. Orgulho e raça de Atenas. Chico Buarque. As mulheres de Atenas. Meus caros amigos, disponível aí no link, né? Vejam, os versos da composição remetem à condição das mulheres da Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de quê? Vamos lá. Sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses. B. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento. C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. D. Seu afastamento das funções domésticas em período de guerra. D. E. Sua igualdade política em relação aos homens. Fechou? E aí? Já sabe qual será a resposta? Bom, se sabe, então vamos lá. Resposta é essa daí, ó. As mulheres de Atenas. Eu expliquei para vocês lá atrás que em Atenas se criou, surgiu a democracia. Porém, a mulher não tinha liberdade. A mulher já vai ter liberdade na sociedade espartana. Sabia? Inclusive que a mulher poderia até ir para as academias, malhar, ficar com bom corpo para poder gerar crianças sadias. Então, na sociedade que foi criada a democracia, a mulher não era democrata. Infelizmente. Tá certo? Vem para mim? Ok. Aluno, infelizmente, essa foi a nossa aula. Já acabou.
Já acabou e passou muito rápido. Passa muito rápido. Só que daqui a pouco eu vou estar com vocês para uma próxima aula. Fique aí, não sai daí porque passa muito rápido, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham anotado tudo que foi dito aqui, prestado atenção e que isso vai servir para vocês lá para o Enem no dia da prova. Então, até mais. Tchau, tchau.